Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Todos nós reunidos para refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre a espiritualidade. E hoje eu começo contando a história para vocês da doutora Elza e da dona Lourdes. Doutora Elza era uma professora universitária que morava num condomínio de alto padrão. E ela tinha em dona Lourdes muito mais do que uma funcionária, uma amiga, que esteve na sua casa por muitos anos, ajudou a criar os seus filhos. Doutora Elza estava pensando em seus 2 filhos e como eles eram diferentes, Heitor e André. Como eram diferentes? Ela percebeu que desde pequenos, embora criados na mesma casa, pelos mesmos pais, nas mesmas condições, com as mesmas oportunidades, estavam se tornando, haviam se tornado seres humanos muito diferentes. Ela dizia que Heitor era prestativo, gostava de sua casa, gostava da sua família, gostava de ficar perto. Estudou, ia para a escola com tranquilidade, tirava boas notas, era afinado com os estudos, tinha boa relação com os amigos, com os professores, teve um colegial tranquilo, um ensino médio tranquilo, ingressou na universidade, lutou por um estágio, lutou por um emprego e sempre teve uma vida muito tranquila. Era uma pessoa dócil, amável, por onde passava as pessoas gostavam dele, tinha sempre amigos por perto. Já seu irmão André tinha sido um pouco diferente, uma trajetória diferenciada em relação ao irmão. Desde pequeno se mostrava mais agressivo, violento, sempre tratando muito mal os animaizinhos de estimação. Tinha grande resistência em ir para a escola. E na escola sempre arrumava confusão com os colegas e discutia com os professores. Doutora Elza era constantemente chamada na escola para prestar contas do comportamento do filho. No colegial, já com sua postura, com sua visão de mundo, mais ou menos definida, encontrou amigos que partilhavam do mesmo tipo de visão. E encontrou nesses amigos também companheiros unidos que se entregaram ao álcool e às drogas. Mais tarde, depois de tanto insistir, ele entrou na universidade. Aliás, que sua mãe insistiu. Ele entrou na universidade. E lá também encontrou amigos que partilhavam do mesmo tipo de ponto de vista. André, então, se aprofundou nas drogas, se aprofundou no álcool e mais tarde se encontrou em atividades ilícitas mais graves ainda. Começou a traficar bebidas. E doutora Elza desabafava com dona Lourdes, como é que os filhos podem ser tão diferentes? E dona Lourdes dizia o seguinte, olha, lá na minha casa é parecido. Tenho 2 filhos, o Eliseu e Misael. Eliseu, desde pequeno, me ajudava com a casa, me ajudava com os filhos mais novos. Na sua adolescência, saiu para trabalhar e trazia dinheiro para casa para colaborar com os custos. Seu irmão Misael era o contrário. Sempre queria dinheiro e mais dinheiro. Não se conformava com a vida que tinha. Sempre quis ter o celular da moda, as roupas da moda, queria frequentar lugares que ele dizia que merecia. Não gostava da casa, não gostava do lar. Sempre em conflito com as pessoas. Na escola também arrumava briga com os colegas, arrumava briga com os professores. Abandonou os estudos, mais tarde começou com pequenos furtos, roubos, homicídios e desapareceu na vida. As 2 mães estavam conversando sobre os filhos, como podiam ser tão diferentes. Doutora Elza tinha uma irmã que estava na casa, Cecília. Cecília, ouvindo aquela conversa das 2 mães desabafando, simplesmente disse, olha, eu não sei por que vocês estão conversando sobre isso. Algumas pessoas simplesmente nascem boas. Outras pessoas simplesmente nascem ruins e não vão mudar nunca. Nasceram assim e morrerão assim. E ainda completou, com seu toque de sensibilidade para aquelas mães que sofriam. As pessoas boas que Deus deixe perto da gente. As pessoas ruins que Deus leve logo. E as 2 mães escutando aquilo. E muitas vezes nós nos perguntamos, será que filhos criados pelos mesmos pais, nas mesmas condições, como é que eles podem ser tão diferentes? A psicologia diz que os indivíduos, no meio onde eles nasceram, o lugar onde eles convivem, sofrem influências. Mas não é obrigado todo esse indivíduo a receber, absorver e viver essas influências. Qualquer indivíduo pode lutar contra o meio em que ele está e ser diferente. Não é porque nasceu numa casa desorganizada, desequilibrada, que ele terá que ser desorganizado e desequilibrado.
Ao mesmo tempo, não é porque ele nasceu numa casa equilibrada, com plena harmonia, que ele será equilibrado e harmonioso. Cada indivíduo se constrói. E o Espiritismo endossa essa teoria. Diz realmente que a psicologia está certa, mas o Espiritismo apresenta uma visão que complementa os estudos psicológicos. Ele fala das existências, de tudo aquilo que os espíritos vêm acumulando em suas inúmeras existências. Nós já vimos que o problema nessa situação não era dinheiro, por exemplo. Porque uma família que morava num condomínio de alto padrão tinha os mesmos problemas daquela família que morava na comunidade. A criação dos pais, importante, claro, obviamente, mas não foi o fator decisivo ali. Porque as duas famílias, tanto da doutora Elza como Dona Lourdes, eram extremamente inclinadas. Dona Lourdes era doutora, professora universitária, incentivava os filhos ao estudo. Dona Lourdes não era diferente, incentivava os filhos ao trabalho, dava bons exemplos. Então a família era estruturada. O que é que era diferente? Por que é que os filhos então se tornaram tão diferentes uns dos outros? Kardec, em meio a esse tipo de dúvida, indagou os espíritos, enquanto ele codificava o livro dos espíritos. E aí, lá nas perguntas 114 a 117, ele fez perguntas pertinentes a esse tipo de caso. Conforme a irmã da doutora Elza disse, né, lembra da afirmação dela? Eles nasceram assim, serão assim e não mudarão. Kardec teve dúvidas parecidas. Como é que funciona isso? E fez algumas perguntas para os espíritos. Lá na pergunta 114, por exemplo, ele disse o seguinte, fez a seguinte pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? E aí, é a natureza deles? Tem espírito que é mau? Tem espírito que é bom por natureza? Ele perguntou para os espíritos isso. E olha a resposta que ele recebeu. Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Ordem inferior, ordem superior, o que é isso? Mais à frente, Kardec vai nos explicar e vai dividir os espíritos didaticamente em 3 grupos. O grupo da primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Lá na primeira ordem estão os espíritos puros, os espíritos mais evoluídos, aqueles que atingiram o mais alto grau de desenvolvimento. Eles extinguiram suas imperfeições, atingiram a pureza, a perfeição e, portanto, a felicidade. O espírito mais puro que esteve no planeta Terra foi quem? Jesus. Na segunda ordem estão os espíritos bons. São os espíritos que abrigam dentro de si uma vontade ardente de fazer o bem. São aqueles em que seus propósitos do bem já superaram os propósitos do mal. São os chamados espíritos bons ou intermediários. É o caso de José e Maria. Na terceira ordem estão os espíritos ditos imperfeitos. Aqueles espíritos que ainda acumulam dentro de si orgulho, egoísmo, vaidade, materialismo e uma série de imperfeições, vícios, manias. Mas todos esses espíritos estão constantemente aprendendo. Nós estamos na terceira ordem. Somos os espíritos que habitam o planeta de expiação e provas. Esse planeta, cheio de imperfeições, cheio de dificuldades, que nos leva a cada dia travar lutas diárias em prol do nosso desenvolvimento e aprimoramento. Então, ele dividiu os espíritos nesses 3 grupos. Continuando as perguntas, ainda sobre essa história, né? Ele perguntou o seguinte: uns espíritos foram criados bons e outros maus? Ainda, né, em ressonância com a afirmação da irmã, da doutora Elza Cecília. Foram criados assim, são assim. Kardec também perguntou, mas e a criação deles, como é que foi? Já teve espírito que foi privilegiado, criado bom? Teve algum espírito que não sofreu essa justiça e foi criado mal? Como é que será que foi? E os espíritos responderam: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Então todos os espíritos foram criados da mesma maneira. Não teve nenhum espírito privilegiado. O próprio Jesus foi criado simples e ignorante, mas diante de sua trajetória alcançou a perfeição. Todos nós fomos criados como folhas de papel em branco. E somos nós que decidimos o que é que nós vamos escrever nessa folha, baseado nas nossas decisões, porque Deus nos ofereceu algo muito importante, o livre-arbítrio, que é respeitado em absoluto.
Ele não diz para a gente, olha, você vai fazer isso, 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 vai ter que desejar isso, isso, aquilo, não. Ele nos fez como folhas em branco, e seja lá o que estiver escrito na nossa folha, seja lá o que estiver impregnado no nosso perispírito, gravado nessa história, fomos nós que decidimos, fomos nós que escolhemos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, e com as mesmas oportunidades, mas o que os diferencia então é a trajetória. Então, se existem 3 ordens, foi por opção dos próprios espíritos. É claro que isso leva tempo, né? A passagem de uma ordem para outra. E com o tempo, todos nós faremos uma transição de ordem. E ele continua nessa resposta. Ainda nessa mesma pergunta, ele continua. Deus deu a cada um deles, ou seja, a cada um dos espíritos, uma missão, com o fim de esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de Deus. Então veja, todos nós seremos mais felizes à medida que nós diminuirmos dentro de nós as nossas imperfeições. À medida que nós vamos criando, né, aquele hábito da autoanálise, do autoconhecimento, nos conhecendo, sabendo onde somos mais fortes, sabendo onde somos mais fracos, empregando boa vontade nas nossas imperfeições, nós vamos nos melhorando. Porque o fato, pessoal, é o seguinte: para cada imperfeição que o espírito carrega, ele vai carregar um sofrimento. Toda imperfeição gera um sofrimento. O egoísta, ele sofre porque ele quer tudo para ele. O vaidoso sofre porque ele quer que todos o admirem o tempo todo. O orgulhoso sofre porque ele se sente ofendido com qualquer coisa. O materialista, ele sofre porque o ter é mais importante que o ser. Cada imperfeição gera um sofrimento. Cada imperfeição gera um sofrimento. Mas eu estou falando das imperfeições que a gente, depois de uma autoanálise, percebe e coloca boa vontade para tentar amenizar, para tentar corrigir. Mas e aquelas imperfeições que a gente não conhece? Que está instalado na nossa personalidade, no nosso espírito, e nós não conhecemos. Olha o exemplo da história. A Cecília, irmã da doutora Elza, ela dizia a verdade, segundo o que ela acreditava. E ninguém deveria censurá-la por dizer a verdade daquela maneira. Quantas e quantas pessoas nós escutamos dizendo, é verdade, eu tenho direito de dizer. Se é verdade, eu posso dizer, não estou mentindo. Então eu posso falar. Como se dizer a verdade fosse uma virtude. Dizer unicamente a verdade fosse uma virtude. Ah, mas dizer verdade não é virtude? É, se a verdade vier acompanhada de caridade. Toda vez que nós nos deparamos com esse tipo de situação, todos nós podemos dizer verdades. Mas a verdade que eu vou dizer, ela é embasada no quê? Eu vou construir o quê? Vou melhorar? Vou piorar a situação? Esse é o melhor jeito de dizer? Então a verdade, ela só é vista como virtude se ela vier construir algo. Se ela trouxer benefícios para aqueles que estão envolvidos. Dizer verdades por dizer, essas verdades que machucam, que destroem, que humilham, que prostam as pessoas, são verdades resultantes de um egoísmo daquele que a diz. Sou professor de colegial e há alguns anos recebemos alunos vindos de várias escolas e formaram uma turma. Dentre esses alunos tinha uma aluna chamada Júlia. E Júlia era uma aluna desse tipo, uma metralhadora de verdades. Não importava a situação, ela adorava dizer verdades. E geralmente eram verdades que doíam nas pessoas. Então bastava acontecer uma situação A, B ou C, ela conhecia um pouco da história daquela pessoa, e não precisava muito, ela disparava a verdade. As pessoas começaram a estranhar, os alunos começaram a estranhar, pensando, por que ela fala desse jeito? Nossa, magoou o fulano, olha, fulana está magoado, olha, fulano está chateado. E essa situação foi acontecendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Certa vez eu até chamei ela do lado para conversar, falei, Júlia, será mesmo que você precisava dizer aquilo? Olha, ela está chateada. Eu sei que você falou, né? Mas olha, está chateada. Será que precisava falar isso na frente de todos, né? Nesse tom de voz? E aí ela falou a seguinte frase, olha professora, eu preciso falar. Porque se eu não... E é verdade, ela falou, eu preciso falar porque se eu não falar eu vou explodir. Dentro dela, então ela sentia uma necessidade de falar. Bom, resultado. As semanas foram passando, os meses foram passando e Júlia começou a ser isolada. Ninguém mais queria sentar perto dela,
ninguém mais queria conversar com ela, os amigos saíam de lado, a fala dela foi perdendo credibilidade, e quando ela se deparou, ela conversava com uma ou duas pessoas apenas. Os demais tinham se afastado dela. Tudo porque ela começou a produzir um comportamento que ela achava que estava certo, ela não via uma imperfeição naquilo, não via. Não existia motivos para censurá-la. Até porque ela estava certa, ela dizia verdades no seu jeito de pensar. Mas a vida foi ensinando. Eu sei que ela passou o primeiro colegial nessa crise, nesse conflito. No segundo colegial, já um pouco mais madura, né, caminhou um pouquinho nessa situação, o sofrimento bateu na porta dela, se sentiu isolada, e ela foi se inclinando a uma nova postura. No segundo colegial as coisas foram mudando, foram se amenizando, e no terceiro colegial ela já tinha reencontrado a amizade nos colegas novamente. No dia da formatura ela já tirava fotos com todos eles. Já estava tudo bem. Então foi interessante ver como é que as coisas começaram e como é que as coisas terminaram. Ela passou por uma fase confusa de desequilíbrio, de exagero. Mas ela enxergou dentro dela que aquilo não estava levando ela a situações felizes. E resolveu alterar seu comportamento. Nós, na nossa casa, às vezes nós passamos por isso. Se nós fizermos uma autoanálise de pensamento, comportamento, nós vamos enxergar que nós temos alguns defeitos, algumas imperfeições. Mas se a gente perguntar para quem mora com a gente, vão aparecer alguns que a gente não tinha consciência. E você falar, imagina, isso aí não é comigo não. Isso, eu não tenho esse comportamento. Você está dizendo algo que não faz parte da minha natureza, do meu perfil, não é isso. Quando todos são unânimes ao pensar que você faz aqui, isso ou aquilo, né, que nós acabamos tendo aí comportamentos, imperfeições que nós não conhecemos. Daí a importância, então, de escutar as pessoas, de fazer essa autoanálise, para que a gente vá se conhecendo, para que a gente vá descobrindo as imperfeições que nós temos, para tentar corrigi-las. Ninguém é obrigado a conviver com as nossas imperfeições, sem que de nós não exista um mínimo de boa vontade para tentar amenizá-la ou corrigi-la. Imperfeições todos nós teremos, não estamos no estágio da perfeição, não estamos. Mas como é difícil lidar conosco e com pessoas que têm imperfeições e relutam em pelo menos tentar minimizar. Gera conflitos em casa, gera conflito no trabalho, gera conflito no grupo de amigos, e a pessoa vai acumulando sofrimentos. Chico tinha uma frase muito interessante, ele falava assim: aos outros eu dou o direito de ser como são, mas a mim eu imponho a necessidade, o dever de melhorar sempre. Porque ele não queria ser um espinho na vida das pessoas. Lá na sua família, lá na minha família, é uma salada de imperfeições e virtudes. É uma salada. Se nós pegarmos todos os integrantes do nosso grupo familiar, nós vamos perceber que lá moram muitas virtudes e moram muitas imperfeições. Se a gente parar para pensar qual é a dinâmica da nossa família hoje, minha família é muito agitada, muito conflito. Nossa, é muito difícil ficar na minha família. É porque as imperfeições estão se sobressaindo às virtudes. Se a família tem aqueles momentos mais harmoniosos, mais tranquilos, mais unidos, as imperfeições continuam lá. Mas o que está sobressaindo são as virtudes. E tudo isso depende do quê? Da boa vontade dos indivíduos que moram, que participam desse grupo familiar. O que é que vai deixar sobressair? Ainda nesse sentido, nessa pergunta, né, desse desenvolvimento dos espíritos, Kardec fez uma outra pergunta muito interessante. Ele disse o seguinte: há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Em outras palavras, existem espíritos que ficarão perpetuamente nessa zona de imperfeição? Espíritos ditos maus? Será que eles têm jeito? Porque a irmã da doutora Elza disse, olha, nasceram assim, foram criados assim e serão assim para sempre. Será que eles serão assim para sempre mesmo? Será que o goleiro Bruno vai ter uma chance na sociedade um dia? Será que ele vai melhorar nessa existência ou em outras? Será que aquele casal que jogou uma criança pela janela certa vez, será que aquelas pessoas têm possibilidade de melhora? Será que aquele político, ou aqueles políticos A, B ou C, que desviaram, superfaturaram, que fizeram a corrupção, será que eles têm chance na sociedade? Será que a Suzane, que fez tudo o que fez, será que ela tem chance na sociedade?
Será que eles vão melhorar? Eu trabalho em 4 escolas diferentes. Então eu vou colhendo informação de vários lugares. E eu escuto com muita frequência as pessoas dizendo assim: não, aquele lá não tem jeito. Aquilo lá nunca vai mudar. A Suzane nunca vai ser gente. Nossa, ela está fazendo pose de boa moça, mas nunca vai ser boa moça. Nunca vai melhorar. Escuto com frequência. Kardec perguntou isso para os espíritos. E aí, esses espíritos, como é que fica? Eles vão ficar eternamente nessas classes inferiores? Não há esperança de melhora para eles? Ficarão assim para sempre? A resposta dos espíritos: não. Todos se tornarão perfeitos. Todos. Ele não disse um ou outro. Ele não disse aquele que fez algo mais leve ou algo mais chocante. Eles disseram: todos. Todos eles se tornarão perfeitos. A roda evolutiva é imensa. Ela não para. Não existe espírito que consiga freá-la. Não existe alguém que tenha força o suficiente para dizer: olha, fulano não vai evoluir, fulano não vai melhorar. Todos vão melhorar um dia, todos. Por mais difícil que esteja, por mais difícil que estejam numa situação complicada, que criaram essa situação complicada, ou que estejam numa faixa vibratória ruim, todos eles vão evoluir. Ninguém ficará para trás. Não tem espírito que ficará perpetuamente condenado a uma zona de perturbação. Jesus disse: nenhuma ovelha se perderá. Então, quando nós fazemos esse tipo de julgamento, quando nós somos Cecília, às vezes nós somos Cecília. Nós olhamos para esse mundo e falamos: esse mundo não tem jeito. Essa cidade não tem jeito. Aquela família que mora ali não tem jeito. Aquele político, nossa, imagina, não tem jeito. Nós estamos dizendo: olha, Cristo não é muito competente. Porque ele disse que nenhuma ovelha ia se perder. Ele disse que ninguém ficaria para trás. A doutrina nos ensinou que pelas leis de Deus tudo progride, tudo chegará à perfeição. Mas se eu estou dizendo que ele ou aquele não, Deus e Jesus não estão sendo muito competentes então. Quando na verdade, esse planeta tem um governador, que é Jesus. Esse mundo, tudo que existe, tem um Criador, que é Deus. E por mais que às vezes, pela nossa ótica, pelo nosso jeito de pensar, as coisas estejam difíceis e não vai sair disso, nós temos 2 seres muito competentes nas rédeas diretoras desse planeta, desses bilhões de espíritos que moram nesse planeta, que não deixarão que ninguém se perca. Eu citei esses casos mais inflamados, que são notórios na mídia, mas eu quero que a gente chegue na reflexão das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, de situações que nós cometemos lá atrás. Porque às vezes nós carregamos culpa por muito tempo. Carregamos por muito tempo: olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo. E essa culpa é carregada, ela vem passando por muito tempo. Erros que nós cometemos que nós não nos perdoamos. E o convite é trocar essa culpa por arrependimento. Ah, mas qual é a diferença? A culpa te derruba, a culpa é tóxica. Toda vez que nós nos sentimos culpados, nós não temos forças para melhorar e para recomeçar. Me sinto culpado, me sinto travado, me sinto a pior pessoa do mundo. Isso é culpa. O que é um arrependimento? É nova postura, nova visão, novo jeito de ser, impulso novo. Errei, tenho consciência, não quero errar mais, preciso agir. O que é que eu vou fazer? Eu vou levantar e vou melhorar. E vou me colocar a serviço de caminhos melhores. Isso é arrependimento. Culpa nos derruba, arrependimento nos impulsiona. Essa é a diferença. Então nós precisamos começar a olhar para a gente e começar a se perdoar. Começar a entender que por tudo que nós passamos, é aprendizado. Qualquer erro que tenha sido cometido, qualquer erro, é aprendizado. Qualquer situação difícil é aprendizado. Eu não nasci em família espírita. E quando eu comecei a estudar o espiritismo, uma frase me chamou muita atenção. A frase era a seguinte: não existe situação ruim o bastante que não possa gerar um aprendizado. Tudo gera aprendizado. E esse aprendizado, ele vai sendo impregnado no nosso perispírito. E essa memória espiritual, ela é evidente, ela permanece, ela continua conosco. Então, situações que aconteceram, pode ser no passado recente,
pode ser em outras existências, o aprendizado caminha conosco, ele não se perde com a carne, ele caminha conosco. E por mais que nós não lembremos de detalhes do que aconteceu, para evitar que aconteça de novo, as impressões, as conclusões morais, o aprendizado em si, está conosco e nos alerta constantemente. E mesmo que nós tropecemos uma segunda vez, terceira vez, quarta vez, centésima vez, não se preocupe. Está gerando o aprendizado. E vai chegar um momento que nós não vamos mais repetir esse erro. Vai chegar um momento que nós vamos ter nos livrado dessa imperfeição, dessa dificuldade. Certa vez, um homem caminhava com seu filho, 15 anos, menino, e eles passaram perto de uma loja, era a loja dos anjos. Estava escrito assim nessa loja: grande liquidação hoje. O pai falou assim para o filho: filho, vamos entrar. Vamos ver o que é que eles estão liquidando hoje. Deve ser alguma coisa interessante. E entraram na loja. E um anjo estava atendendo. E o pai disse assim para o anjo: o que é que vocês estão liquidando hoje? O anjo disse assim: olha, hoje nós estamos liquidando tudo que as pessoas precisam para ser felizes. E o pai disse assim: mas é aquele precinho ali? É aquele precinho ali. Olha, então você me vê, por favor, eu quero levar paciência, quero levar sabedoria, quero levar amor, quero levar esperança. Nossa, eu quero levar um de cada. Eu quero levar um de cada para ser feliz. Ah, vou levar lá para minha casa. O anjo: pois não, vou ali buscar e já trago para o senhor. Ah, pois não, vai lá. O anjo foi. Quando retornou, o anjo estava com a mão fechada. E disse assim para o homem: estenda a sua mão, por favor. E o homem fez isso, estendeu a mão. Quando o homem estendeu a mão, o anjo colocou essa mão fechada em cima dele e abriu. Caíram sementes. Aí o homem falou: não, o senhor não entendeu. Eu pedi, olha, paciência, eu pedi sabedoria, pedi felicidade, esperança, alegria, pedi aquilo ali, ó. Não pedi semente. O anjo olhou para ele e disse assim: mas meu filho, como é que você acha que Deus trabalha? Deus oferece tudo pronto para quem? Você quer paz? Cultive. Você quer amor? Cultive. Quer união? Cultive. E lá na frente, se você cultivar bem, essa árvore crescer, lá em cima, você vai encontrar os frutos. E esses frutos se chamam felicidade. Tudo progride, meus irmãos, ninguém fica para trás. Mas depende de nós. Pergunta 114. Os próprios espíritos se melhoram. Não sou eu que melhoro por você, não é você que melhora por mim. Depende da decisão de cada um de nós. A semente já está nas nossas mãos. Já foi entregue. Somos nós que devemos cultivá-la. E nós vamos cultivar. Dia por dia nós estaremos melhores. Hoje, nós somos o melhor que nós pudemos ser em todas as nossas existências. O hoje representa o melhor que nós somos desde o dia que nós fomos criados. Hoje, nós somos o melhor que podemos ser. E a boa notícia é que tudo, absolutamente tudo, tende a melhorar. Esperança. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.